Vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. É um prazer participar novamente do Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso. Uchoa, ontem nós tivemos mais uma vez aí o presidente Jair Bolsonaro participando de uma manifestação antidemocrática, na qual, inclusive, entre outras coisas, ele falou ter o apoio das Forças Armadas, elevando ainda mais o tom de confronto com as instituições, com o STF, com o Congresso Nacional. Como é que você viu mais esse episódio e queria também saber do posicionamento da BJD, se já existe uma conversa nesse sentido? A associação, inclusive, já denunciou no Tribunal Penal Internacional Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade. Como que isso tem sido dialogado, Uchoa? Glauco, a gente já debateu ontem na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia para tomar as medidas adequadas a mais essa transgressão da legalidade do presidente da República. Ontem, mais uma vez, ele cometeu crime de responsabilidade, não só participou de um ato pró-fechamento do Congresso do STF, como ameaçou as instituições, alegando que a tolerância dele já havia chegado ao limite. Mas ontem a gravidade do cenário ainda foi mais elevada, porque jornalistas foram cerceados, foram agredidos na frente do Palácio do Planalto e, naturalmente, o presidente da República não participou diretamente, mas a gente sabe que o estilo conflitivo desse presidente, essa tentativa que o presidente tem de ficar descreditando a imprensa, de ficar o tempo todo alimentando o ódio, causa esse tipo de postura que viola frontalmente a Constituição, uma das nossas liberdades mais importantes, que é o direito de se exprimir com abertura, sem cerceamento, sem impedimento, sem ameaça. E o jornalista ali, os jornalistas foram brutalmente agredidos, né, com socos, com pontapés, violência verbal, e nós não podemos aceitar isso de maneira alguma, porque o Brasil passa agora para um estágio para além de toda a dificuldade que já vinha atravessando. Nós estamos à beira de um estado de exceção e nós não vamos aceitar isso calados. Vamos agora à participação de Marilu Cabanhas. Olá, Uchoa, bom dia. Bom dia, Marilu. Prazer sempre falar com você, mesmo num dia de ressaca dura como esse. Verdade, Uchoa, não tenho a menor dúvida. Bom, Uchoa, a gente sabe que no sábado, né, a imprensa já está noticiando que o presidente Bolsonaro se encontrou com os 3 comandantes das Forças Armadas, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, e o chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, né? E, segundo a pauta, seria uma avaliação do emprego das Forças Armadas na operação de combate ao coronavírus, né? Além de avaliação de determinados aspectos da conjuntura atual. Essa avaliação de determinados aspectos da conjuntura atual é que a gente fica bastante receosos, não é isso, Uchoa? Queria que você analisasse, né, esse encontro um dia antes dessa manifestação. Pois é, Marilu. É inacreditável e surreal que a gente vá passar os 4 anos de governo deste presidente com receio de que a qualquer momento possa haver um golpe de Estado, no sentido clássico, né, da exceção, não institucional, uma coisa assim, de fato, com a presença das Forças Armadas. Mas eu quero dar um depoimento meu, muito pessoal. Eu acho assim, este presidente não tem condições efetivas de dar um golpe de Estado, porque se tivesse ele já teria dado. Ele não tem nenhum apreço pela democracia, ele não tem nenhum pingo de humanidade no coração e ele não está nem um pouco preocupado com as instituições democráticas do Brasil. Veja só, que quando houve o golpe de 64, havia uma justificativa, claro, que foi uma falsa ideia, mas que justificou uma narrativa, que era o povo na rua lutando contra aquele regime que supostamente teria criado uma condição de ingovernabilidade. Nós nem estamos nas ruas. Né? Quer dizer, só quem está nas ruas mesmo são eles, né? Que são contra o distanciamento social. Então eu não acredito que as Forças Armadas topem, mais uma vez, queimar a própria imagem da corporação com o povo brasileiro, bancando um golpe de Estado
especialmente em torno dessa figura, que é uma figura abjeta, é um cidadão inepto, ele é desqualificado, não tem capacidade intelectual, não tem humanidade. Nós estamos aí numa pandemia com mais de 7 mil mortos, com 100 mil infectados, com subnotificação, sofrendo em todos os estados da federação, e esse presidente comemorando, ninguém sabe bem o quê, com a bandeira dos Estados Unidos, com a bandeira de Israel. Quer dizer, eu não acredito, honestamente, que alguém vá pôr em risco a sua reputação em torno dessa figura. Se ele tem problema de governabilidade, é um problema que ele criou, que o governo dele criou por incapacidade de interlocução com os demais poderes, com os governadores. Se ele perdeu a credibilidade, o apoio popular, não foi do povo para ele, foi dele para o povo. A cada declaração que esse cidadão dá no sentido de desqualificar as graves mortes que estão havendo, ele tem que entender que ele vai cavando a própria cova. Então, assim, honestamente, eu acho que as Forças Armadas não embarcarão nessa aí, e se embarcarem vai ser para tirar esse camarada, porque ninguém tem mais, se tem alguém que já perdeu a paciência, que não tem mais tolerância, somos nós, povo brasileiro, com este presidente. Imagine aí, Marilu, que nós não só temos que sobreviver à pandemia, como vamos ter que sobreviver depois da pandemia. Um país que vai estar acabado, falido economicamente, um país que vai estar numa ressaca violenta de desemprego. E como é que nós vamos sobreviver sendo governado por uma pessoa que não tem a menor condição de dar as diretrizes para a retomada do crescimento nacional? Não há condições nenhuma desse cidadão permanecer aí. Espero, mais uma vez vou dizer isso, que o Congresso Nacional faça a sua parte, admita pelo menos um daqueles 30 pedidos de impeachment que já foram feitos e destitua este presidente, porque falta de motivo não existe. Todo dia ele dá um motivo, ontem mesmo ele deu outro, muito grave. Agora, a gente pode também ficar esperando, se por alguma razão ele tiver condições efetivas, fechar o sistema, que eu acho que ele não tem essa força, mas se ele pudesse, ele fecharia. Aí acabaria mesmo com a liberdade de imprensa, acabaria com a liberdade de manifestação, com o direito de vir, acabaria com tudo. E não é justo, Marilu. Olha, a agressão ontem do povo, daquela turma reunida contra jornalistas, ela tende a se agravar mais e mais, quanto mais tempo esse presidente passar na presidência da República. Certo, e ele vai insistir com o nome de ramagem para delegado-geral da Polícia Federal. Ele já deu esse recado, e aí vai ser mais um embate aí com o STF, né? Claro, ele não vai, ele vai insistir, porque ele age ao arrepio da lei. Para ele não interessa se existe lei, se existe Constituição. Então, se existe ordem judicial, que, diga-se de passagem, descumprimento de ordem judicial é outro crime de responsabilidade. Então, não cumprir a ordem da nomeação do Ramagem seria um crime de responsabilidade, da mesma forma que a não entrega dos exames do Covid, que hoje, nessa altura do campeonato, não é mais um pedido da sociedade, é uma determinação judicial que está sendo descumprida. Então, ele realmente não tem responsabilidade nenhuma com o cumprimento da legislação. Agora, eu lhe pergunto, um presidente que não consegue dar um exemplo no respeito mínimo às coisas mais comezinhas da Constituição, tem condição de presidir um país? Não tem condição, Marilu. Isto é uma vergonha para nós, é um risco para nós, e nós não estamos falando aqui nem do patrocínio dos absurdos que este presidente vem fazendo internacionalmente, porque aí levaria um programa inteiro, mas só para dizer que esse aí não tem condição nenhuma, não tinha condição nem de ser deputado. Se o Brasil fosse um país de fato sério, o direito desse cidadão ser deputado teria atrás, porque ele vem cometendo crimes ao longo da sua vida, que não são só de responsabilidade. É um sujeito que tem declarações homofóbicas, é um sujeito que tem declarações xenofóbicas, esse tratamento com a imprensa de desprezo já é antigo, é um sujeito que já disse que deveria fuzilar toda a esquerda, é um sujeito que, assim, já deu 1001 motivos para ser cassado, sem falar na tentativa de envolvimento, de colocar a mão na Polícia Federal para evitar a investigação dos seus filhos, sem falar na solicitação da interlocução da Polícia Federal com o caso da Marielle lá no Rio de Janeiro, que aí são as denúncias que o ex-ministro Sérgio Moro fez, não somos nós que estamos dizendo, foi o ex-ministro dele que colocou. Então é um camarada que realmente eu não tenho mais condição de tentar entendê-lo e de acreditar que ele será um presidente minimamente razoável. Ele é muito ruim, nós não merecemos esse sujeito.
Perfeito, show. Obrigada, viu? Um abraço para você. De nada, Marilu, tudo de bom e vamos acreditar que vai ser possível retirá-lo. Uchoa, muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.